Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Aqui é o Rafa Finomoto e estamos em mais um episódio da nossa série do Betinha Craft. E hoje a gente tem uma grande tarefa, para fazer, que hoje nós faremos a nossa Mob Trap, nossa Mob Farm ou Mob Grinding, com outros nomes diferentes. Eu não postei nos últimos dias, ou melhor, eu não postei na sexta-feira, porque eu fiquei ocupado com faculdade, provas e muitas coisas. E eu fiz algumas coisinhas em off, queria mostrar pra vocês antes da gente partir para o projeto de hoje. E como vocês já estão vendo, eu reformei, eu não só reformei, como eu estendi a farm de cacto, eu adicionei mais 2 andares e finalmente decorei e transformei ela nesse prédio aqui. E honestamente eu acho que ficou bem bonito, eu acho que entre as construções normais, acho que ficou mais legal, cara, eu achei bem maneiro. E estendendo a farm de cacto agora tá rendendo muito mais. Só, ó, nessa visitinha aqui já tem 30 cactos. E eu poderia estender mais ainda, essa farm poderia ser muito maior. Mas não tem necessidade, né? Tipo, é cacto, pra que eu vou precisar de tanto? Mas ó, tá funcionando com uma beleza. E outra coisa que eu fiz foi a entrada da nossa farm de árvore. Eu vou mostrar aqui como é que ficou. Aí ó, como vocês podem ver, eu fiz qualquer coisa aqui, né? Peguei uns troncos de árvore, construí essa estrutura de madeira em volta aqui da entrada. E aqui não mudou muito, né? Eu só tirei as coisas que estavam ali em cima, né? O baú e tal. Mas eu acho que ficou bacana até. Eu não queria fazer uma entrada muito alta para que de longe eu não deixasse de ver o vidro ali, né? Então isso aqui ficou mais simples. E descendo aqui, nós temos o estoque, que vou guardar os itens, que por enquanto tem muita coisa. E aqui a entrada da nossa farm de árvores, que como vocês podem ver tem bastante coisa. Inclusive até tá spawnando mobs aqui. Bacana, e a grama cresceu em tudo, inclusive. Legal, ficou bem funcional isso aqui. Já peguei bastante madeira aqui em off. E como eu tinha dito, hoje a gente vai fazer a nossa mob farm, porque estamos precisando fazer uma para farmar itens de mob, principalmente pólvora e outras coisas. E aqui no canto dos inscritos tem alguém que deu uma dica muito boa, que eu até adicionei, que é o Tio Is. Seja bem-vindo ao canto dos inscritos. Ele deu uma dica interessante, dizendo que se a gente fizer uma mob farm, ele disse que era bom eu nerfar o spawn de aranhas, porque aparentemente aranhas não valem muito a pena de você incluir na mob farm. Parece que elas atrapalham o spawn dos outros mobs, não morrem direito, então ele sugeriu que a gente fizesse então a mob farm à prova de aranhas, e eu acho que eu vou fazer isso. Ainda mais porque, sinceramente, nem compensa muito fazer farm de aranha para pegar lã de ovelha, mas aí compensaria mais eu fazer uma farm de mobs pacíficos, né, que funciona igual uma mob trap, só que com animais. Mas eu não vou fazer isso agora, eu prefiro focar na farm de monstros mesmo, que é mais importante por agora. Ainda mais porque eu tenho muita comida, eu tô bem de boa. Então, e lã a gente tem bastante também. Por enquanto a gente tá safe. Então vamos pegar os itens pra gente fazer a nossa mob farm, que vai ser essencialmente isso aqui, pedra. Deixa eu só guardar essa pólvora aqui que eu peguei. A gente vai precisar de muita pedra e baldes de água também. Eu vou fazer um modelo padrão de mob trap, não vou fazer nada muito diferente do habitual. Para quem manja, deve saber como que vai ser. Aqui eu vou precisar aqui de outro balde de água, né? Tem um aqui já. Ah, inclusive, falaram para eu fazer um mapa. Eu não lembrava que tinha mapa nessa versão e falaram para eu fazer um. Então vamos ver como é que vai ser. Ó. Ah, no caso eu ia ter que andar. Ah, ok, mas temos um mapa aqui. Depois eu estendo ele e tal, para ficar bonito. Mas acho que vai ficar legal aqui a visão. Eu vou guardar ele aqui por enquanto, que eu não vou usar. Tá, a gente vai precisar então de balde. Cara, acho que por enquanto é isso. Porque eu não sei se vai precisar de trapdoor, mano. Talvez eu coloque, mas eu sei que os mobs na beta eles são bem burros. E eles caem na água sozinhos. Mas eu vou fazer depois o trapdoor. E se vocês acharem que vale a pena. E o lugar que eu decidi fazer essa mob farm é aqui. Como vocês estão vendo, eu já fiz o lugar certinho. Porque aqui tem esse lago enorme aqui e compensa, né?
porque não vai spawnar muito mob aqui perto. A não ser que tenha cavernas aqui embaixo, eu vou torcer para que não tenha. Eita. E pelo que eu tava vendo, Mob Farmer você não precisa fazer muito alto, até porque o limite de altura não é muito grande, então nem compensa muito. E não faz muita diferença, então eu vou fazer aqui mesmo. Então já adiantei algumas coisas aqui. Bom, vamos começar a construir, né? É o jeito. Cara, eu odeio isso. Por que o Minecraft é assim, cara? A física da água nessa versão é assim. Pega um bloco, tipo, ele não volta, é muito feio. Enfim, como eu falei, eu quero fazer uma mob trap tradicional. Então eu vou fazer um círculo aqui de 3x3. Deixa eu ver se vai caber aqui, tem que ser um 3x3. Que é onde eles vão cair, ok. Eu vou pegar esse espaço aqui e subir 24 blocos. Não sei porque eu falei assim. A gente vai ter que subir 24 blocos. A gente vai ter que subir 24 blocos. Nossa, a língua travou agora. Enfim, a gente vai ter que subir pra caralho aqui. Vamos lá. Eu vou pegar também escada. Eu tenho que fazer mais aqui. Pra gente não cair durante a obra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24. Ok. Então a gente vai completar aqui a entrada da passagem, que os mobs vão cair. Ixi, já tá spawnando um ali, ó. Tá vendo? Não precisa ser muito longe, não. Os mobs spawnam bem fácil nessa versão. Inclusive, ó a visão. Que da hora. Legal expandir um pouco para cá, né? O terreno. Nossa, pior é que eu estou sem tocha. Ah, não, mas dá pra fazer aqui. Sempre bom andar com carvão. E bom, eu vou fazer um mob trap normal, eu espero que funcione. Então agora a gente tem que puxar, acho que se eu não me engano, 8 blocos, que a água ela corre 8, né? Não lembro direito. Eu acho que eu tenho contado aqui os blocos, vou fazer um teste, porque eu realmente não me lembro quanto que a água corre. Vou colocar aqui, vamos ver. Ok, é exatamente isso aqui, esse espaço. Beleza, então vamos quebrar isso aqui e fazer o espaço ser 3 blocos. Aqui, aqui e aqui a gente vai fechar. Exato, exatamente. Mas bom, como eu comentei, eu não fiz vídeo, não gravei nada na sexta-feira, porque fiquei ocupado com a faculdade, por conta de semana de provas, né, final de semestre, é aquela bagunça, muita coisa pra fazer e tal. E meus grupos fizeram umas merda ainda que prejudicou a nossa nota. Eu pensei, pô, vou ter que... Se eu não ir bem na prova agora, eu tô fudido. Então preferi focar aí o tempo pra dar uma estudada na matéria, que eu não sabia, né? Aprendi de última hora. Vida de estudante, né? Pra quem manja sabe como que é. Bom, temos a primeira coisa aqui. E a gente vai replicar isso aqui em tudo. Então, não tem muito segredo. Mas como eu já tô passando pelas provas, inclusive acho que no dia que esse vídeo estiver saindo, vou fazer a minha última prova. Eu acho que eu vou estar safe, porque eu fui bem nas matérias, fiz a maioria dos projetos, das atividades. Estou indo bem nas provas, então acho que a partir da semana que vem estarei de férias. Aí a gente pode se divertir, né? Pode sorrir um pouco, curtir mais e gravar aqui tranquilo. Vai ser bom. Inclusive eu fiz... Oi, eu fiz um bloco errado. Bicho burro. Agora sim. Tá, vamos continuar isso aqui então. Caramba, começou a chover do nada. Nossa, que bosta. Enfim, eu vi que no último episódio vocês entraram bastante no tópico de finais de séries e tal, né, que eu tava comentando. Que algumas séries que eu conheço ou assisti estavam com finais meio mais ou menos, né? Ixi, nossa, cada layer eu tô fazendo errado. Olha, o cara é genial mesmo. Coisa boa. Acho que é 8 blocos e não 7. Acho que eu tô chapando. Enfim, vocês entraram muito no tópico de finais merdas que algumas obras têm. E eu vi um mano falando sobre o final de mangás, que estão meio ruins nos últimos tempos também. Nossa, deixa eu abaixar o som do jogo, que essa chuva aqui tá triste. Eu vi um cara falando sobre o final do mangá do Chainsaw Man. Eu não vou falar sobre o final. Tipo, eu não li o mangá. Eu só vi o anime e o filme.
Mas eu tô ligado que o final é meio ruim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas eu vi as notícias, né, tipo, que do nada o criador ele falou, não, vai acabar o mangá. E ele lançou, tipo, um final do nada, né, tipo, literalmente do nada o negócio acabou. E era um final bem estranho, bem meme, sei lá. E o pessoal reclamando. E sei lá, parece que foi meio ruim mesmo, tipo assim, eu não vi o desfecho em si, né, mas... Então eu não posso opinar. Mas eu entendo que muita gente falou mal do final do Chainsaw Man. Eu também vi gente falando disso do Jujutsu Kaisen, só que eu não acompanho nada de Jujutsu Kaisen, então nem sei nada, quase nada sobre a obra. Eu tenho que ver o anime ainda. Tem alguns amigos que estão me recomendando faz um tempo já. Eu tenho que ver, tô devendo. Mas enfim, aí me falaram que o mangá também do Jujutsu não acabou tão legal. Então sei lá, né, tipo, nos últimos tempos realmente tem muita obra que parece que, sei lá, não sabe acabar ou acaba do nada. E aí o povo nos comentários entrou bastante nesse assunto aí. E tipo, parece que... Eu não sei dizer o que acontece, né? Eu acho que no caso dos mangás, talvez aconteça porque... Talvez o cara cansa, né? Porque hoje em dia as editoras, eu sei que as editoras pegou muito pesado com os caras, pelo menos lá no Japão. O ser mangaka lá no Japão, pelo que eu vi e ouvi, parece ser uma merda. Porque os caras, eles te dão prazos muito curtos, aí o cara não vê a família direito e tal. É um negócio bem merda, bem ruim. E aí eu acho que muitos autores ficam meio revoltados, ainda mais quando o público, a fanbase do negócio é uma merda. Aí o cara fica puto e fala, vou acabar isso aqui logo. E aí ele acaba de qualquer jeito. Eu acho que isso acontece, né? Não tenho certeza. Mas eu acho que acontece. Porque o Chainsaw Man eu já vi algumas polêmicas meio idiotas, então dá pra entender porque que o autor ficaria meio puto. Eu acho que eu ficaria puto se eu fizesse uma obra e a fanbase fosse uma bosta. Eu ficaria meio revoltado também. Isso me lembra também um pouco a situação do Digital Circus, né? Que a criadora meio que odeia a comunidade odeia ela e vice-versa. Será que eu posso deixar isso aqui aberto? Eu acho que eu vou deixar isso aqui aberto, só pra ver como é que vai ficar. Mas tipo... E os motivos da fanbase do Digital Circus odiar a criadora, pelo que eu vi, é bem idiota. Tipo, eles pegam uns tweets antigos dela falando alguma piada, e que é uma piada meio edgy, meio pesada, mas que ainda é uma piada só. E os caras ficam agindo, nossa, ela disse isso, ela é um monstro. Tipo, é o pessoal mais fresco possível, sabe? Fica a ser cômico de tão bobo que é esse pessoal, sabe? Aí é meio engraçado. Tá, eu preciso fazer uma escada pra subir aqui. Mas às vezes eu também acho que algumas obras acabam mal porque os caras... Porque às vezes o autor não sabe fazer um final mesmo, tipo... Não é nem que ele não sabe fazer um final, mas ele não sabe como fazer um final pra história que ele já tá seguindo, sabe? Porque muitas vezes quando a gente cria uma história, a gente não sabe como ela vai acabar, a gente só vai fazendo. É quando a gente pensa, tipo, putz, tem que acabar isso aqui. Às vezes o cara não sabe. Não é nem que ele não sabe fazer finais, mas ele não sabe acabar aquela história em específico. Já me aconteceu um pouco disso, mas como eu não lanço histórias meio que tanto faz, né? É só eu ficar pensando por um tempão que uma hora eu consigo criar um final aí. Apesar de que me acontece muito de quando eu crio uma história, automaticamente o final já aparece na minha cabeça. Tipo, eu tenho uma história que talvez eu comece a pôr em prática em algum dia, não sei. Que seria um negócio meio... Uma série meio filler zona, tipo um negócio meio sitcom, sabe? Mais comédia. Séries tipo Apenas um Show, Smiley Friends, enfim. Focado em humor e tal, enfim. Eu criei uma história assim recentemente. Então, por ela ser mais filler, né, tipo, episódico e tal, eu não preciso pensar numa história mirabolante. Mas eu sempre penso porque eu gosto de criar histórias mirabolantes. Ou pelo menos um world building e tal, eu acho legal. Então, mesmo a ideia dessa história, dessa série ser episódica, eu meio que automaticamente já consegui pensar como que eu poderia fechar essa história, sabe? Como eu poderia acabar com ela. E tipo assim, mesmo que eu tenha uma ideia de como poderia fechar,
É claro que dependendo da execução, tudo que eu fosse construir antes, claro que isso poderia mudar completamente o conceito do final. É óbvio, né? Normal, é um conceito só. Mas eu acho que você criar uma história, meio que já tendo uma noçãozinha de como que vai acabar, eu acho que é bom, eu acho que ajuda. Tipo assim, nem que seja nos temas, né? Porque, assim, quando a gente fala de séries, muitas séries não fazem ideia de como que elas vão acabar. Tipo, os caras só vão fazendo, sabe? O Breaking Bad, por exemplo, é assim. Os caras começaram, eles nem sabiam pra onde que eles iam chegar, sabe? Tanto que na quinta temporada, que é a última, os caras, eles... Acho que o criador mesmo disse que no começo da temporada, da última temporada, eles começaram a desenvolver uma trama, que seria o final, mas eles começaram aquilo sem saber como ia ficar, tipo, como que ia acabar. Então eles meio que foram fazendo na hora, assim, sabe? E o final de Breaking Bad é excelente, é muito bom. Então às vezes acontece muito isso em séries mesmo, porque os roteiristas não sabem quando vai acabar, o estúdio às vezes quer mais temporadas, e aí, tipo, eles não podem fazer uma história fechada, eles têm que dar um jeito de ir mantendo a história, sabe? E acabar quando eles receberem a ordem que tem que acabar. É meio, mais ou menos assim que funciona, eu imagino. Aí por isso que eu acho que tem tanta série com final ruim. Porque às vezes o criador, ele criou a história pensando em, sei lá, 3 temporadas, mas aí o estúdio chegou e falou, não, nós queremos vender mais bonecos dos personagens, então precisamos de 5 temporadas, estenda a sua história. E aí ele tem que estender a história por mais 2 temporadas, que fica meio filler, sabe? Eu tenho certeza que isso acontece com série, com mangá, com desenho, com um monte de coisa. E talvez seja o caso de algumas séries assim. Puta que pariu, acho que eu vou morrer. Não, 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 não me leve, não! Ok. Tá, é um sinal que funciona. Eu vou ter que descer por aqui. Pegar mais pedra. Então uma dica aí pra quem faz história, né, na minha concepção é... Crie uma história, não pense na história inteira, mas se você cria uma história com a intenção de contar algo, tipo uma lição, uma crítica, mesmo que você só tenha o escopo, né, o conceito ali, os protagonistas, tenta imaginar como que o que deveria acontecer no final com eles, sabe? Tipo assim, cria uma ideia tipo assim, eu sei que o meu personagem no final ele tem que aprender isso, eu quero que o vilão ele morra, eu nem sei quem vai ser esse vilão, mas eu sei que vai ter um vilão muito foda, ele vai morrer. E é isso, sabe? Tipo, cria a sua história, o conceito dela, tenha uma pequena ideia de como você acha que deveria acabar, e deixa lá guardado esse conceito de final, e desenvolve a sua história sem se preocupar com isso. Aí quando você pensar, tipo, ok, agora eu tenho que acabar essa história, a gente tá chegando aqui no final, quero fazer um arco final, aí você volta naquela ideia que você pensou, tenta encaixar ela com o que você construiu ao longo da sua história, né? Tipo, inserir os personagens novos, tentar encaixar o vilão que você construiu nesse desfecho, enfim. Só tem uma pequena ideia, sabe? Não precisa escrever a história inteira. Tenha pequenas ideias, guarde elas e quando você precisar delas você volta e retrabalha. Eu acho que é mais fácil de fazer isso. Porque você pegar algo que já existe e retrabalhar é muito mais fácil do que pensar em algo do zero. Então você recém começar uma história e já ter uma pequena ideia de como tem que acabar, fica mais fácil. Enfim, a gente tá muito nesse assunto. Terminei acho que a estrutura da Mob Trap, né? E agora eu quero fazer slabs pra gente limitar o spawn de aranhas. Porque uma aranha... Deixa eu quebrar isso aqui primeiro, peraí. Porque uma aranha, ela precisa de 3x3. Ela precisa de um 3x3 pra spawnar. Então... eu vou colocar tipo o quê? Um aqui. Um aqui. Ai, caiu de novo. Maravilha. Um aqui, um aqui. Será que assim funciona? Bom, 3 não tem, né? Então eu acho que é isso. Essa é a ideia. Vou ter que fazer mais slabs. Depois a gente vai ter que fazer mais ainda para fazer o teto. No final, eu acho que eu vou fazer mais camadas depois. Não fazer depois porque o vídeo já tá muito grande. Mas aí no último andar,
eu vou colocar slab em cima de tudo da mob trap para não spawnar mob em cima dela. É uma coisa que sempre tem que fazer. Não, calma, fiz bosta. É aqui. Mas eu gosto de conversar sobre histórias e criar histórias. Não, de novo, não que eu seja experiente nisso, não tenho experiência quase nenhuma, né? Até porque eu não lanço nada. Mas eu gosto de consumir conteúdo sobre isso e gosto de ver. Gosto de consumir histórias, né? Inclusive esses dias aí eu assisti Watchmen, para os vigilantes do. Qual que é o nome do filho da puta? Do Zack Snyder, isso, o filme do Zack Snyder. Legal, bem maneiro. Enfim. Então conteúdo de criar histórias eu acho interessante. É um tópico que eu gosto de conversar sobre. Com alguns amigos, principalmente, que também criam e tal. Acho bem legal. E aí teve até um inscrito nos comentários que falou algo muito interessante. Que assistir coisas ruins é bom porque cria repertório do que não fazer. E isso é muito verdade, muito verdade. Então às vezes é bom a gente assistir algo ruim, tipo o final de Stranger Things aí, pra gente saber como não fazer um final. Inclusive eu tenho que assistir essa... Eu vou ver se eu aproveito as férias pra assistir essa bosta dessa quinta temporada do Stranger Things. E aí eu comento aqui no canal, acho que pode ser interessante. Enfim, temos aqui então a estrutura da Mob Trap. Eu espero que isso aqui funcione. Se você por acaso for um expert aí do Mine Beta também, me diga o que você acha. Fala, porra, Rafa, você fez a pior Mob Trap possível, esse molde não vai funcionar, você vai se fuder. Comenta aí que eu melhoro. Mas eu acho que até o próximo episódio eu vou fechar isso aqui e a gente vai testar como funciona. Mas enfim, comenta aí como você faria a sua história tendo a incerteza de quando ela tem que acabar, né? Tipo, nessa perspectiva que eu falei, tipo, tem uma editora ou um estúdio querendo que a sua obra seja maior do que você esperava. Como é que você bola um esqueleto de um final? Comenta aí o que você faria. Ou o que você acha que deveriam fazer para evitar finais ruins. Enfim. Muito obrigado por assistirem e me verem falando sobre essas coisas de novo aqui no canal. É um tópico que eu acho interessante. Fico feliz que vocês acham interessante. E bom, a gente se vê no próximo vídeo com isso aqui pronto. E falou!